Então, senhores, nós vamos fazer uma revisão, uma breve revisão de sistemas trifásicos, ok? E vou deixar as perguntas que vocês façam pelo Zap, porque o áudio de vocês aí está bem complicado. Tá um ruído aí, parece que vocês estão até numa guerra aí. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente fazer uma revisão dos principais conceitos que nós abordamos com relação ao sistema trifásico. Então, o que eu estava falando para vocês no início da aula, eu tenho uma geração em Y, tá? Eu tenho três fases, VAN, VBN e VCN, defasadas em 120 graus. Vetorialmente, a gente pode representar assim, ó, VAN, VBN e VCN. A defasagem aqui é de 120 graus e a sequência que eu leio é a sequência A, B, C, do C pelo B, tá? E aí vai mudar esse vetor e esse vetor aqui. Então fica atento se a sequência é A, B, C ou se é A, C, B, tá bom? Então, o conceito de fase está associado à bobina de um motor. Então imagine isso aqui seja um motorzinho. Então aqui tem três bobinas aqui, ó, uma bobina aqui, uma bobina aqui e uma bobina aqui. A corrente de fase é a corrente que percorre a bobina. Seria a corrente que está atravessando aqui uma bobina. Ó. Então esse aqui é o I do fase. Tá? É o I do fase. E o I do linha é o que percorre a linha. Ó. Essa aqui é a linha A, linha B e linha C. Então a corrente que percorre a linha é o I do linha. Então veja aqui que essa corrente é igual a essa. Ó. Corrente que percorre a bobina de um motor é igual à corrente que percorre a linha. Tá? Então na geração Y, o I do linha é igual ao I do fase, ou o I do fase é igual ao I do linha. E a relação entre o V do fase e o V do linha, nós já cansamos de fazer em sala de aula. O V do linha aqui, por exemplo, é o V do A menos o V do B. Essa diferença potencial aqui, o V do AB. Ora, se eu tenho o V do A, então menos o V do B, se V do B está para cá, menos V do B está para cá. Como isso aqui tá tudo balanceado, né? Os vetores são iguais. Então, se esse lado é igual a esse, aqui é bissetriz, né? Então, forma aqui 60 para cá, 60 para cá. Isso aqui é outra, como esse é igual a esse, novamente, divide aqui. Então, aqui fica 30 graus. Então, V do AB está, né, 30 graus defasado do V do AN. Existe uma defasagem aqui de 30 graus, tá? Então, se ele está girando nesse sentido aqui, né? Se ele gira nesse sentido, o V do AB está 30 graus avançado do V do AN, tá bom? Girando nesse sentido. Então, calculando o V do AB aqui, ó, posso calcular o V do AB, eu tenho que esse vetor é igual a esse. Aí tem um método que vocês aprenderam lá no ensino médio, o método paralelogramo. Você pode calcular o V do AB resultante como sendo VA ao quadrado mais menos VB ao quadrado. É isso, mais 2VA VB vezes cosseno do ângulo entre eles, esse cosseno de 60. Fizer essas contas aí, você vai descobrir que o V do AB, né, o módulo dele é raiz de 3 vezes o V do AN. Então a gente acaba concluindo que o V do linha, que é no caso específico a gente demonstrou para o V do AB, é raiz de 3 vezes o V do fase, que seria o V do AN. Ou o V do BN, já que são vetores de mesmo modo. Então a conclusão é o seguinte, na geração Y, que o I do fase é igual ao I do linha, e que o V do fase é o V do linha sobre raiz de 3, ou que o V do linha é raiz de 3 vezes o V do fase. Tá bom? Então, eu tenho três
tensões de fase defasadas de 120 graus. Isso aqui são as expressões úteis, né? O resumo do resumo, né? O resumo do resumo. Eu tenho 3 tensões de fase defasadas de 120 graus, né? Onde a soma dessas tensões é igual a zero, caracteriza um sistema equilibrado, né? Num sistema equilibrado, as tensões é igual a zero. Nós já vimos que num sistema desequilibrado, né? Com a carga desequilibrada, que surgia um potencial. Estão lembrados desse exemplo? Coisa que não acontece no sistema equilibrado. As tensões de linha também estão defasadas de 120 graus. Então, uma dica que eu dou, né? Uma dica é que basta você calcular uma tensão de linha. Você calcula uma tensão de linha, por exemplo, V do AB, V do linha, ângulo de 30. E as outras tensões vão ter o mesmo módulo e vão estar defasadas de 120 graus. Então não precisa estar calculando as 3, porque o sistema é equilibrado, tá bom? Então se eu calcular essa, a tensão do BC vai ser igual a essa, menos 120. E a tensão do CA vai ser igual a do BC, menos 120. Ou seja, eu tenho 3 tensões de 30, menos 90 e 50. Olha, se o V do fase é equilibrado, isso vai implicar que o V do linha vai ser equilibrado. Então, continua o somatório das tensões sendo igual a zero. O somatório das tensões igual a zero. Ok? Então, o resumo do resumo. V do fase é V de linha sobre raiz de 3, na geração em Y. O I do fase é igual a I do linha. E a potência? Como é que eu posso calcular o módulo da potência trifásica? Você pode calcular de 2 maneiras. Calculando para cada circuitozinho, V do fase e do fase corresponde a um circuito monofásico. Então você pode calcular como sendo 3 vezes um circuito monofásico. Então aqui você usa parâmetros de fase. Tá bom? Calculando por parâmetros de linha, você pode usar que a potência é raiz de 3 vezes V do linha vezes I do linha. Isso aqui é a potência total, tá bom? Se quisesse calcular a potência ativa trifásica, é só acrescentar aqui um cosseno de θ. Ó. É 3 vezes V do fase, I do fase, cosseno de θ. Tá bom? E se fosse calcular a potência ativa trifásica, seria o quê? Raiz de 3 vezes V de linha, I de linha, cosseno de θ. Tá bom? Então, essa aqui é a potência aparente. A potência ativa P, você acrescenta só o cosseno de θ. E para a potência reativa Q, você acrescenta o seno de θ. Tá bom? Só acrescentar o cosseno se for potência ativa ou o seno se for potência reativa. Então, potências de fases de mesmo módulo e ângulo defasado de 120 graus. Potências de linha de mesmo módulo e defasagens também de 120 graus. Relação entre V de fase e V de linha dá em termos de módulo, tem um fator raiz de 3. Em termos de ângulo, tem uma defasagem de 30 graus daqui para cá. Entendendo isso, entendendo esse conceito, né? Eu sugiro sempre vocês desenharem, sempre que possível, desenhar a figurinha, tá? Desenha a figurinha e associa os conceitos lá com a figurinha. Tendo essa figurinha, professor, eu não consigo relacionar, eu decorar, tenho dificuldade. Então, eu também tenho dificuldade, não gosto, aliás, não sei se é dificuldade ou não gostar, eu não gosto. Então, eu sempre desenho a figurinha, desenho os vetores, marco aqui 30 graus, como sei que os próximos vão estar defasados de 120, eu mato rapidamente. O segredo, para quem não gosta de memorizar, é montar a figurinha. Tá bom? Montando a figurinha, você tira todas essas expressões aqui.
Vamos fazer uma aplicação com gerador em Y, com carga em Y. Gerador em Y, com carga em Y. Então, tem o meu gerador aqui em Y, ele está dizendo, está com Y aterrado. O Y é ground, né? Está aterrado no terra, conectado no terra. E esse gerador em Y, ele alimenta 3 cargas. Né? Uma carga RL, em que todos os 3 têm a mesma resistência, a mesma indutância. Tá bom? Então, as cargas estão balanceadas, o meu sistema está equilibrado aqui na geração e está equilibrado aqui na carga, né? Assim como é a vida real, porque na vida real você tenta distribuir as cargas de forma que tudo esteja equilibrado, entendeu? Problemas de carga desequilibrada não são a normalidade, são a anormalidade. Então, foi dado aqui que esse gerador Y, ele tem uma tensão de linha em 220 volts, RMS, tá bom? Então, tem uma tensão, se o valor dado é em RMS, ou se é de pico, tá? No caso aqui, ele deu RMS. Deu que o ômega, aliás, deu que a frequência desse gerador é 60 Hz. Daí você calcula o ômega, que é 2πf. O ômega é 2πf, ou seja, 2π vezes 60, dá aproximadamente 377 radianos por segundo. Tá bom? Como ele deu a resistência da carga, de 10 ohms, e deu a indutância da carga, que é 0,5 éons, desculpa, 0,5 éons, você pode calcular o XL como sendo ômega L. Então, se você multiplicar 377 vezes 0,5, né, você vai ter aí a reatância indutiva. Tá bom? Que dá para ver aproximadamente, ó, se isso aqui fosse 380, né? 380 vezes 0,5 dá 190, né? Então, aproximadamente isso aqui. Então, senhor, preste atenção, vou calcular o I da carga. Essa carga está ligada em quê? Em delta ou em Y? Então, é uma outra maneira de desenhar a carga. Veja que, ó, os pontos em comum estão ligados. O que caracteriza uma ligação em Y? Então, no Y eu tenho pontos comuns. Né? Então, essa ligação aqui é uma ligação em Y ou estrela, em que o ponto comum está aterrado. O ponto comum está aterrado. Tá? Então, só relembrando aqui, ó, o ponto comum. Ó, na geração Y tem um ponto comum entre as 3 fases. Tá bom? Então, para eu calcular essa corrente aqui, como é um Y, isso aqui é um Y, né? O conceito de fase na carga está associado à corrente que percorreria a bobina de um motor. Então, isso aqui pode ser um motor, um motorzinho em que a corrente de fase percorre uma bobina. Ora, essa corrente de fase é a mesma corrente da linha que percorre a linha A. Ó. Linha A, linha B, linha C. Então, o I do fase é igual ao I do Y, caracterizando uma carga em Y. Então, o I da carga quem é? Para eu calcular o I da carga, que é igual ao I do fase, eu preciso dessa tensão aqui, ó, do ponto A ao terra. Ó, eu preciso da tensão V do F. Mas ele não deu a tensão V do F, mas ele deu a tensão V do linha. 220 sobre raiz de 3. Então, isso aqui é a tensão de fase. Ó. 220 sobre raiz de 3. Por quê? Porque na carga em Y, o V do fase é o V do linha sobre raiz de 3. Então, é a tensão de fase, 220 sobre raiz de 3. Né? E agora eu vou calcular o I da carga, que é
tensão de fase sobre o módulo dessa impedância. Quem é o módulo dessa impedância? É raiz de 10 ao quadrado, R ao quadrado mais X ao quadrado. Tá bom? Então, o I da carga, o módulo do I da carga, aqui eu estou trabalhando só com módulo. Aqui eu não estou trabalhando com ângulo. Por quê? Eu quero dar uma ideia a vocês do mundo real. Em que nós trabalhamos com valores, né? RMS. E em cima disso eu calculo a potência, sem mexer com ângulo. Tá? Mas se for pedido o ângulo, você já sabe como usá-lo. Então, o I aqui da carga é essa tensão aqui de fase dividido pelo módulo dessa impedância. Então, V do fase 220 sobre raiz de 3 dividido por raiz de 188,49 ao quadrado mais 10 ao quadrado. E a reatância indutiva mais a resistência. Fazendo essas contas, você vai encontrar aqui que a corrente é 0,67 amperes. Bom, e se eu quiser calcular agora a potência trifásica fornecida à carga? Como é que eu calculo isso? Primeiro, vou calcular a potência monofásica, como sendo a potência que percorre o resistor é a potência média ou potência ativa. E a corrente que percorre o indutor vai estar associada à potência reativa. Então, a potência monofásica, quem é? É o R vezes o I ao quadrado. Ora, o R é 10 vezes a corrente que percorre o resistor, 0,67 ao quadrado, que dá 4,48 watts. Como é a potência trifásica, eu multiplico por 3 vezes isso. É esse, mais esse, mais esse. Né? Vai dar o mesmo cálculo, você não vai calcular de novo. Vai perder tempo, você vai multiplicar por 3, porque a carga está equilibrada. Então, 3 vezes isso dá 3,46 watts. Vou fazer a mesma coisa com a potência reativa. E a potência reativa é o X vezes o I ao quadrado. Então, o X está aqui, estou usando só o módulo, vezes o I ao quadrado. A corrente é a mesma. Então, dá 84,61 watts. Logo, a potência trifásica, 3 vezes isso, que dá 253,84 watts. Tá bom? Observe bem o seguinte, que nós trabalhamos tudo com valores RMS. Se eu for calcular o V do pico, tá lembrado que para uma senoide, o V do pico é raiz de 2 vezes o valor eficaz. Então, toma cuidado aí para não misturar pico com o valor eficaz. O V do pico é raiz de 2 vezes o valor eficaz. Então, esse aqui é o valor de pico. Mesma coisa aqui na corrente. O valor de pico é raiz de 2 vezes o valor eficaz. Tá? Então, toma cuidado para não misturar pico com o valor eficaz. Da geração em delta. Então, na geração em delta, tem uma geração em delta ou triângulo. Não precisa nem falar. Por quê? A figura já mostra. E tem uma carga em delta. Tem 3 tensões aqui. V do AB, V do BC, V do CA. E tem 3 correntes. Tá? Corrente de linha, a corrente que está na linha, IA, o IB e o IC. Então, lembrando daquele conceito que eu falei, substituindo essa fonte de tensão por uma bobina, você vai ver que a corrente da fase do motor aqui, se aqui fosse um motor, não seria igual a essa corrente aqui, ó, porque aqui tem uma divisão aqui, ó. Estão vendo? Tem uma divisão. Então, a corrente da fase aqui não é mais igual à corrente de linha. Não é. Então, no triângulo, o I do fase não é igual ao do linha. Porém, o V do fase, por exemplo, o V do AB, que é a corrente em cima dessa bobina do motor. A AB, A, aqui eu tenho A, A,
B. Então, o V do fase aqui, é igual ao V do linha. A tensão na bobina é igual a tensão na linha. Tá bom? Então, V do linha é igual ao V do fase. Bom, para achar a relação entre o I do linha e o I do fase, a gente vai montar uma carguinha em triângulo equilibrada, em que a carga tem impedância de Z ângulo de θ, tá? São iguais em módulo e defasagem a carga. E eu vou representar as correntes. Então, vai aqui a minha primeira dica. Para representar as correntes no delta ou triângulo, a minha dica é que você monta primeiro a tensão V do AB, V do BC e o V do CA. Você monta as três tensões. E a corrente você põe em sentido oposto. I do AB, I do BC e I do CA. Hein? E vem até aqui, ó. IA mais I do CA é igual ao I do AB. Tá? Então, eu posso usar vetores novamente. I do A mais o ICA é igual ao I do AB. E tentar achar agora, tá, o I do A em função do I do AB ou I do CA. Como assim? O I do AB, eu posso calcular ele como sendo o V do AB sobre essa impedância. Olha, V do AB é o V do fase que é igual ao V do linha. Então, essas três tensões aqui, ó, V do AB, V do BC e V do CA, elas têm mesmo módulo e estão defasadas de 120 graus. Então, o I do AB é o V do AB sobre a impedância. O I do CA é a mesma coisa, é o V do CA sobre a impedância. De tal forma que o I do A mais o I do CA é igual ao I do AB. Eu faço aqui uma LKC no nó A e descubro o I do A. Tá bom? Então, na geração em delta, o V do fase é igual ao V do linha. E nós vamos ver agora a relação entre o I do linha e o I do fase. Então, aqui as tensões, V do AB, V do BC e V do CA. Faltou um A aqui, né? Faltou um A aqui. De V do CA. Estão defasadas de 120 graus. Tá bom? O I do AB pode ser calculado como a tensão V do AB sobre a impedância. E vai dar V do linha sobre Z, ângulo de menos θ. E o I do CA é a mesma coisa. A tensão do CA sobre a impedância. Tá bom? Então tem o I do AB e o I do CA. Como é que eu vou calcular o I do A? O I do A. Então vou desenhar aqui, ó. I do AB, I do BC e o I do CA. Você vai usar aquela mesma regra que você usou para calcular a tensão de linha e a tensão de fase. O I do A quem é? Aí você tem que ir lá na figurinha. O I do A é igual ao I do AB menos o I do CA, usando a LKC. Então, o I do A é o I do AB menos o I do CA. Eu tenho as três correntes defasadas de 120 graus. Por aqui, você vai ver que elas estão defasadas, porque elas correspondem às tensões de fase, que é igual a de linha, dividido pela mesma impedância. Então, o ângulo da tensão vai espelhar no ângulo da corrente. Então, você vai ver que elas estão defasadas de 120. Tá? Então, tem o I do AB menos o I do CA. Se o I do CA para cá, o menos o I do CA está aqui para baixo. E o vetor resultante, isso aqui é uma soma vetorial. O vetor resultante, o I do A,
é esse aqui. Aplicando a regra do paralelogramo, ou a lei dos cossenos, você encontra que o módulo do IA é raiz de 3 vezes o I do AB. Ou seja, que a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. E descobre que esse ângulo aqui é 30 graus. Por quê? O mesmo conceito. Daqui para cá 120. Daqui para cá 60. Daqui para cá 30. Tá bom? Não precisa decorar não. Mas monta a figurinha, como eu falei, que aí você tira de letra sem decorar nada. Então, o módulo do IA é raiz de 3 vezes o módulo de I do AB. E o ângulo do IA é o ângulo do I do AB menos 30 graus. Tá? Menos 30 graus. Resumindo, as três correntes IA, B e C têm o mesmo módulo e estão defasadas de 120 graus. Se você fizer a mesma coisa que fez para o IA, para o IB e para o IC, você vai encontrar que as tensões estão defasadas, IA, B e C, de 120 graus. Você vai encontrar a mesma coisa. Tá? Não vou fazer aqui porque a gente já falou sobre isso em outras aulas. Então, se você fizer a mesma coisa para cada corrente aqui, o IB, quem é o IB aqui, ó? Quem é a corrente IB aqui, ó? Quem é a corrente IB aqui? O IB mais o I do AB é igual ao I do BC. Então, cuidado aí na dedução, quando for deduzir isso, com o sentido da corrente. E se você bota para cá, tudo bem, você colocou a corrente, mas você na soma vetorial, né? Na soma vetorial, você tem que tomar cuidado, porque essa tensão aqui, se você colocar ela para cima, ela vai ser menos V do AB sobre esse ângulo, tá bom? Então toma cuidado aí na relação entre as correntes, com o sentido adotado. Então basta calcular uma corrente IA e as outras vocês defasam em 120 graus. O IA vai ter o módulo do IB, vai ter o módulo do IC, e o IB vai ser o IA defasado de 120 graus e o IC vai ser o IB defasado de 120 graus. Então basta eu achar uma corrente, tá? O IA, no caso, né? E defasa as outras em 120 graus. Esse é um método mais rápido para se resolver uma questão. Então, o resumo do resumo: tensões de fase que são iguais às tensões de linha estão defasadas de 120 graus. Novamente, sistema equilibrado. A soma é zero. V do fase igual a V do linha. O I do linha é raiz de 3 vezes I do fase. Defasagem de A em relação ao IAB é de menos 30 graus. Tá bom? É de menos 30 graus. Potência pode ser calculada como 3VFF ou raiz de 3V do linha e do linha. For calcular o P ou Q, só acrescentar cosseno θ, se for P, e se for Q, acrescenta o seno de θ. Vamos fazer um exemplo de aplicação. Tá? Diz assim, um gerador trifásico. Ligado em delta, com tensão de linha. Então preste atenção o que ele vai dar. Se é linha ou fase. Como é delta, tanto faz. Linha ou fase, que é o V do fase igual ao V do linha. Então, as tensões de fase de linha são defasadas de 120 graus e tem módulo de 330 volts. Alimenta também uma carga em triângulo equilibrada, com R igual a 20 ohms e reatância capacitiva de menos 15 ohms. Determine o módulo das correntes de fase e linha e o módulo da potência trifásica fornecida. Aplicando os conceitos que nós aprendemos,
O I do AB, o V do AB tá para cá, né? Desenhar aqui para ninguém se bananar com isso. V do AB tá para cá. Então, o I do AB tá para cá. Então, I do AB, quem é? 330 sobre o módulo da impedância, que é raiz de R ao quadrado mais menos 15 ao quadrado. Então, você vai encontrar que o I do fase é 3,2 amperes, a corrente na fase. Logo, a corrente na linha é a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, multiplicando raiz de 3 vezes isso, você vai encontrar que é 22,86 amperes. Logo, a potência fornecida pelo gerador, usando valores de linha, pode ser o quê? Raiz de 3 vezes V do linha, vezes o I do linha. E dá 13.066 volts amperes. Tá bom? Uma outra maneira de você calcular, em vez de você calcular na geração, a potência na geração, você pode calcular a potência na carga. Tá? Tem que dar mesmo. O que você produz é igual ao que você recebe. Então tá aqui minha carga ligada em triângulo, tá? Um desenho um triângulo, porque preferi desenhar assim, é outra maneira de desenhar, mas isso aqui é um triângulo, basta inclinar isso aqui em 45 graus, aqui ou 30 graus na inclinação, você vai ver que isso é um triângulo. Tá bom? E aí eu calculei como? Eu calculei a potência na carga usando o conceito de R ao quadrado ou XI ao quadrado. Então a potência monofásica é o R vezes I ao quadrado. O I na fase, tá? Cuidado para não se enrolar todo aí com esse fase e linha. Aqui é o I da fase, ó, RI ao quadrado. RI ao quadrado. E a porque monofásico é o XI ao quadrado. Então você calcula aqui o P, o Q monofásico. E o S monofásico é a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Monofásico, de uma fase. Como você quer de 3 vezes isso, então dá praticamente o mesmo valor que nós obtemos, né? Desconsiderando aí os meus erros de aproximação, tá? Bom, e por fim, eu posso ter uma geração em Y alimentando uma carga em delta, tá? Uma geração em Y alimentando uma carga em delta. Então preste atenção o que é que ele dá. Ele deu as tensões de fase de 100 volts de fase e deu a carga, o valor da carga do triângulo, né? O valor da impedância da carga, que é 8 mais 4J. Então calcule o módulo da corrente de fase, de linha e a potência trifase. Então ele quer tudo. Ele quer a corrente monofásica, corrente na fase, corrente na linha e a potência trifásica, ou a gerada ou a recebida. Bom, se isso aqui é V do fase, eu sempre desenho a figurinha, tá vendo? Eu sempre desenho a figurinha. Porque se você sabe o conceito, vai estar na figurinha. Então, desenha a figurinha que você não erra. Então, V do linha é raiz de 3 vezes V do fase. Então, 173,2 volts. Né? Então, tem o V do linha. O I do fase, quem é? O I do fase, esse I do fase aqui, vai ser essa tensão, que é a de linha. Aqui, ó. Essa tensão de linha. Aqui, o V do AB. Sobre a reatância. Então, 173,2 dividido por módulo da reatância dá 19,36 amperes. Então, calculei a corrente na fase da carga. Lembrando que a tensão na carga é o V do fase, que é igual ao V do linha.
é igual ao V do linha, tá? Dá para não se enrolar aqui. E o I do linha, como está tudo equilibrado, é raiz de 3 vezes o I do fase. Então, esse I do linha é raiz de 3 vezes esse camarada aqui. Logo, a tensão trifásica do gerador é raiz de 3 vezes o V do linha do gerador. Estou olhando para cá. V do linha do gerador vezes o I do linha do gerador. Que o I do linha do gerador é igual ao I do fase, porque está numa ligação Y. Então, eu encontro 10.061,7 voltamperes. Posso calcular usando parâmetros de fase. Pode calcular também como sendo 3 VF e F. 3 vezes VF é 100. E o IF, né? O I do fase, aqui, que nesse caso aqui do gerador, o I do fase é igual ao I do linha, tá bom? Então, você vai encontrar o mesmo resultado aí, né? Os erros aqui foram meus erros de aproximação. Mas tem que se dar a mesma resposta. E o S trifásico da carga, posso calcular a potência no gerador, como posso calcular a potência na carga. Potência na carga pode ser calculado como 3 VF. Então, 3 vezes tensão na carga, essa tensão aqui na carga, que é o V do linha, é o V do fase na carga, vezes a corrente na carga, que nós já calculamos, que é 19,36. Multiplicando isso tudo, 3 VF, você vai encontrar a mesma resposta. Bom, então vou finalizar essa aula dando algumas orientações de estudo. Refaça os exercícios do livro-texto, exercícios resolvidos. Comece pelos resolvidos. Tá? Depois dos resolvidos, refaça os resolvidos, você vai te dar um nível de amadurecimento, dá uma relida nesse vídeo, dá uma relida no material do Zap que a gente vem falando, tá? E refaz os exercícios resolvidos. No que se refere à carga desequilibrada, eu sugiro fazer o exemplo 12.10. 12.10, um exemplo de carga desequilibrada. Bom, depois de ter revisto as aulas, ter feito os exercícios resolvidos, você pode partir para um amadurecimento ainda maior, resolvendo algumas questões propostas. Algumas, não precisa resolver todas. Resolve algumas questões propostas no livro, e aí você vai estar bem preparado, não só para as nossas avaliações, mas para a vida real, né? Porque a vida de um maquinista, a vida de um oficial a bordo de um navio, requer esses conhecimentos, mesmo que básicos, mas requer, porque existem geradores dentro do navio que vão ser ligados em paralelo, né? Navio é uma casinha que flutua, ou um casarão, dependendo da dimensão do navio, muitas vezes até uma cidade, né? Então, tem muita coisa envolvida aí de eletricidade. Então, encerra essa aula, né? Uma reflexão aí para a gente dar uma desopilada. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente nunca pode se esquecer de Deus, que é o maior tesouro de nossas vidas.